Começar oficialmente. Boa noite, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos ao segundo Festival de Inverno Labdata. Hoje é o dia 13 de julho, São Paulo, 15 graus. Está um pouco geladinho, mas não nesta live. Nós viemos aqui aquecer este inverno. E hoje é o terceiro dia de programação. Então, eu quero contar para vocês, inicialmente, a nossa agenda, não é? O que nos espera nos próximos dias. Então, no primeiro dia, nós tivemos a abertura, tivemos uma live super legal de um super head de engenharia de dados da Natura, e ele comentou sobre data science, data engineer, um casamento de sucesso. Eu fiz um mini curso de aplicações de Big Data IA em 2 dias do nosso festival. A IBM passou por aqui também no dia 12, contando um pouquinho sobre Data Fabric, e todas essas atrações estarão disponíveis no nosso canal Labdata do YouTube nos próximos dias. Hoje é um dia muito importante, vamos falar da importância de analytics e inteligência artificial na área médica, vamos falar em salvar vidas. E para isso, estamos com o super poderoso Eli, e ele fará a apresentação dele daqui a pouquinho, nada melhor do que ele, para contar direitinho sobre a carreira dele. Amanhã teremos uma mesa redonda, das 7 às 9, uma round table com vários especialistas, e vamos falar sobre Big Data, inteligência artificial, como é que isso está afetando os negócios. São grandes executivos de grandes empresas, tá certo? Aí estamos aí com grandes executivos. No dia 15, teremos um mini curso, como utilizar a análise de dados para segmentar a base de clientes. Dia 18, nós teremos uma palestra da Patrícia Peck, uma advogada muito renomada, que vai falar sobre ética e inteligência artificial. Tem que ter ética, né? Talvez o professor Eli comente um pouquinho hoje, temos que fazer algoritmo com ética, com responsabilidade. E nada melhor do que uma doutora, não é? Uma advogada para comentar aí sobre este assunto. Depois teremos, na sequência, a Beatriz, para a parte 1 de um minicurso super importante, falando sobre as principais técnicas utilizadas por um profissional data-driven. Dia 19, teremos aqui, às 7 horas, uma palestra na área de agronegócios. Então, os profissionais de agro estão convidados. É um executivo da Raizen, vai falar sobre agronegócios. E a nossa Super Bia, não é? Que é uma executiva muito importante, é uma diretora de analytics do Nubank, só isso, gente. Diretora de analytics do Nubank, uma das principais empresas para se trabalhar. Vai contar aí sobre as técnicas para um profissional data-driven. Dia 20, Rafael Negrão, mini curso gratuito de engenharia de dados, das 7 às 11, um super mini curso de engenharia e arquitetura. Ele já inscreve todos os seus colaboradores nesse mini curso, hein? Arquitetura de dados. Já inscrevi. Ai, que legal. Maravilha. Dia 21, outra round table, metaverso. A temática desse ano é metaverso. E aí teremos uma round table sobre o metaverso. Mas antes, um super executivo da Apps 3 vai falar sobre o que nós precisamos saber sobre o metaverso para começar uma conversa. Aí a gente entra aí numa pegada metaverso. Dia 22, o metaverso e as possibilidades de aplicações em diferentes mercados. Quem não sabe o que é metaverso e não sabe para que serve, já está perdendo a oportunidade, hein? Não perca a próxima semana. Dia 22, o metaverso e as possibilidades de aplicações em diversos mercados. Dia 23, sabadão, das 10 às 12, lá comigo, presencial, na Avenida Paulista. Nós vamos trabalhar no metaverso. Teremos várias atividades. Atividade para criança, atividade para adulto, temos games para os adultos, valendo prêmio, tem premiação. Eu comprei vários presentes para os adultos. E eu farei uma micro palestra também em metaverso para vocês sentirem. Mas é imersivo, vai colocar o óculos e entrar comigo dentro do metaverso. Então, quem estiver aqui em São Paulo, vale super a pena estar comigo. Quem está em Salvador, pega o avião e vem, pessoal, vale a pena estar com a gente aqui nessa imersão. Dia 25/7,
Impacto do People Analytics nas organizações, com o grande Marcelo Nóbrega. Dia 26, vamos falar de inteligência artificial para auditoria. Essa também é boa, hein, Lipe? Você mandar seus colaboradores vir aqui, né? Sugerir, recomendar para auditoria. Muito importante auditar na área médica, né? Será que sem querer passa um exame que não deveria? Claro que ele não passa por cima dele, ó, galera, só avião. Mas é sempre bom, né? Assistir uma palestra de auditoria. Dia 27, a importância do blockchain para análise de dados. Blockchain, galera, é o último grito para quem não sabe. E eu fecho o meu festival no dia 28 também com uma palestra Metaverso na prática. Então, eu só passei aqui rapidamente a programação e agora vou passar a palavra para essa celebridade que abriu espaço na agenda para estar aqui. Muito obrigada, Eli. A palavra está contigo. Imagina, obrigado eu, professora. É um enorme prazer estar aqui de novo. Vou me apresentar de maneira breve aqui. Primeiro que é muito legal estar nesse espaço e poder não só compartilhar, mas receber essa troca. Então, a ideia é utilizar uns 45 minutos numa apresentação e estar aberto no final também para interação, que eu acho muito importante. Sempre que houver alguma pergunta ou dúvida, a gente pode, no final, trazer. Eu me chamo Eli Schwartz, eu sou líder médico da Philips para os assuntos de informática para a América Latina, sou cardiologista, vim da carreira assistencial, fiz uma transição para a área da gestão em saúde, dirigi alguns hospitais ao longo desses anos, e tenho também uma carreira em tecnologia, comecei em medical device e agora estou na parte de software, inteligência e dessa vertente que nós chamamos de informatics, e vai ser um prazer aqui poder dividir um pouco com vocês. Eu não vim aqui apresentar portfólio, eu vim aqui dividir ideias. É claro que eu vou utilizar algum material que eu estou mais apropriado, então vou dar alguns exemplos, porque eu acho que os exemplos vão poder trazer na prática como a gente tem usado essas informações, esses dados, para realmente fazer a diferença na assistência, na gestão. Eu acredito que a tecnologia é quem vai conseguir juntar a melhor assistência e a melhor gestão. Eu vou agora compartilhar minha tela e no final, se houver alguma dúvida ou questão, a professora me ajuda aqui também para a gente organizar, ok? Só, por favor, me avisa se já está vendo aí, professora. Sim, ok. Perfeito. Então, a ideia é trazer um pouquinho da importância de analytics e de inteligência artificial na área médica. E é inevitável falar sobre isso num pós-pandemia que também trouxe à tona várias questões de tecnologia e mostra que nos momentos mais difíceis a tecnologia nos ajudou a chegar em níveis assistenciais muito melhores e agora a gente deve aproveitar essa etapa. Eu começo aqui trazendo uma provocação. Sempre ouvi que medicina não é matemática. E ao final dessa apresentação, talvez a gente possa reforçar essa mensagem e provocar um pouco da discussão dos colegas que estão aqui, tanto da área médica quanto da área de informática, e dos que estão aqui para dividir com a gente esse momento, ok? Faz parte agora a gente focar nos maiores problemas que na prática nos preocupam, que na prática fazem diferença no nosso mundo. As tendências globais norteiam o desenvolvimento das tecnologias. Os recursos, sejam públicos ou privados, devem ser usados cada vez com maior responsabilidade, com maior assertividade, já que nós temos cada vez mais a utilização dos instrumentos, dos aparelhos de saúde, sendo cada vez mais utilizados ao longo do tempo por uma tendência natural. Nós temos um envelhecimento populacional e, com isso, o aumento das doenças crônicas. Parênteses aqui, no último ano, a ONU conseguiu destacar que
em função da pandemia, perdemos quantidade em anos, perdemos longevidade ao longo da pandemia. Então, apesar dessa macro tendência de envelhecimento, vale esse recorte do quanto a pandemia trouxe impacto para a nossa sobrevida. E cada vez mais conhecendo a pessoa, entendendo o cuidado centrado na pessoa, e ao contrário do que antes, do que o cuidado foi sendo elaborado ao longo dos anos, onde a figura do hospital tinha a maior importância, a presença da doença tinha maior importância. Hoje, a gente olha para o setor não só para a importância do hospital, mas de todo o aparelho de saúde, de todo esse mercado que, infelizmente, ainda é muito fragmentado, e desta vez olhando para a pessoa como centro do cuidado. Então, a ética do desenvolvimento de tecnologia, e não diferente da inteligência artificial, que aqui a gente vai falar, ela deve estar baseada no respeito à pessoa. E, claro, a tendência de digitalização é algo que também provoca a revisão de processos, já que nem tudo que existe na vida física é plug and play e se torna digital, né? A jornada digital, seja de digitalização ou de transformação em digital, ela tem um caminho a ser compartilhado. Eu espero aqui trazer isso para vocês. Cada vez mais a gente entende aqui o contínuo da saúde. Tendo a pessoa ao centro do cuidado, nós vivemos um ciclo. Não só a empresa em que eu trabalho, a Philips, mas o entendimento global é que esse contínuo deve ser compreendido por completo. Desde do autocuidado, do empoderamento do autocuidado, até os sistemas de prevenção, já que deles a gente consegue extrair mais resultado quando a prevenção ela se torna custo-efetiva. Os métodos de diagnóstico cada vez mais precoces, cada vez mais individualizados, cada vez mais embarcados em tecnologia, e aqui a gente vai falar deles em algoritmo, com tratamentos individualizados, com base no diagnóstico cada vez mais preciso, e aqui a gente chama do retorno às atividades do cuidado extra-hospitalar. Então, esse ciclo a gente entende como um estímulo ao desenvolvimento de tecnologias que deve acompanhar, essas tecnologias, aliás, devem acompanhar as pessoas ao longo da sua vida. Lembrando que o dado pertence àquela pessoa, né? O seu histórico, inclusive o seu prontuário eletrônico, depende de uma transição de cuidado, mas de compartilhamento de informação. E a gente vai falar um pouco disso. Então, vocês vão ver que aqui eu vou trazer exemplos de dois especiais exemplos que vão falar de linhas de cuidado muito focadas no pós-pandemia. Um deles é a oncologia, o cluster de oncologia, o que a gente tem de mais moderno para tratar a linha de cuidado de oncologia, e o de cardiologia, porque são duas linhas muito impactadas em função da pandemia, pelo déficit de diagnóstico, pela quebra que nós tivemos nesse contínuo entre a prevenção e o diagnóstico. Então, eu fiz questão aqui de trazer algo bastante simbólico, e a gente aqui vai tratar da melhor prática assistencial e da melhor prática de gestão. E como a inteligência artificial pode juntar esses dois mundos, investindo na melhor tomada de decisão e investindo na custo-efetividade também. Independente do setor, algumas metas globais nos norteiam, e claro que a nossa na saúde é o quádruplo M, garantindo uma medicina baseada em valor, onde os resultados assistenciais são a base de todos os esforços. Com isso, melhora na experiência do paciente e do colaborador. Além disso, mantendo custos controlados. Esse é o conceito, né, que tem norteado nos últimos tempos todos os cuidados em saúde.
E aqui a primeira provocação é: a tecnologia substitui, então, o médico, ou os algoritmos podem diminuir erros médicos, né? Existe uma pesquisa de alguns anos atrás, mas que eu trouxe aqui muito mais para simplificar e para dar um exemplo da interação médico-informática. Em alguns hospitais dos Estados Unidos foram feitas algumas pesquisas onde a maior parte desses erros, quando elencados, eles estavam ligados à diminuição de interação entre pessoas, ou seja, médico-paciente, gerando diagnósticos equivocados, a falta de reconhecimento de urgência ou do reconhecimento de piora. E mesmo em hospitais com prontuários eletrônicos, onde a capacidade de captar, de coletar informações é potencializada, como a gente vai ver, 80% dos erros também estão na relação médico-paciente, falta de exame clínico, falha de avaliação ou falta de exame. E aqui vocês vão ver, não à toa, estou mudando a cor da tela para que a gente também olhe com outros olhos isso. Eu deixei em vermelho o que, na prática, é falha de relação humana, independente da tecnologia. Aqui a gente tem, fica claro quanto a relação humana pode interferir em erro. E o que eu deixei em amarelo é o quanto a tecnologia poderia evitar erro. Então, a gente tem duas vertentes: a de comportamento, de atitude, e a de suporte à tomada de decisão. Imaginem o impacto para a saúde utilizando o melhor dos dois mundos, do mundo humano e do mundo da tecnologia. E, certamente, nós temos sistemas de suporte à tomada de decisão clínica, nesse caso, mas também vamos falar da gerencial, como falamos de radiologia, que podem diminuir muito a quantidade de erros médicos. Importante, então, falar um pouco, não tinha sido combinado com a professora, mas ela realmente falou de ética, e a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, publicou num macro documento, um documento norteador, quais são os princípios que devem estar presentes no desenvolvimento, na implantação de tecnologias que mexem com inteligência artificial. E não são diferentes dos demais princípios norteadores de tecnologia ou de assistência, seja de proteger a autonomia humana, portanto, em nenhum momento a tecnologia substitui a autonomia. Existem métodos de treinamento que envolvem, inclusive, de treinamento de algoritmos, que envolvem intervenção humana, alguns envolvem menor intervenção e alguns são de self-learning também, mas, de maneira geral, a tomada de decisão é de autonomia humana, garantindo segurança, com transparência, com responsabilidade, não excluindo, através dessa tecnologia, pessoas, grupos étnicos, sociais ou religiosos. Isso está muito claro em função dessa publicação, e claro que ela seja sustentável e responsiva ao que a gente precisa. Então, acho que essa é uma premissa que a gente não poderia deixar de conversar aqui. Vamos falar agora, na prática, como mexer com interoperabilidade e uso de dados. Temos vários desafios. Primeiro, entender interoperabilidade. Se a gente tem um contínuo de saúde, onde eu, pessoa, passo por várias etapas ao longo da minha vida, os meus dados, eu gero dados que podem se tornar base de protocolo, base para tomada de decisão, pode estar numa base de dados para depois ser relacionada com uma população e comparada. Mas a gente tem desafios para essa interoperabilidade acontecer. Primeiro, a segurança. A segurança é o maior desafio e a LGPD veio para regulamentar esse ambiente. Claro que a nossa é muito semelhante à europeia, então a gente tem já sistemas muito claros de como trabalhar nesse meio. Existem fluxos que devem ser revisitados para que os dados sejam utilizados de maneira contínua. Então, revisão de fluxo
também é um desafio, porque os dados eles devem fazer parte de um racional, de uma arquitetura racional. E falar de interoperabilidade é falar do uso desses dados. A colaboração num sistema tão fragmentado, nós vamos ao médico, nós passamos por uma consulta no pronto-socorro, nós fazemos um exame de imagem em uma clínica que não está ligada a nenhum desses outros médicos. Fazer a colaboração não só da cadeia na linha de cuidado, mas também a colaboração no compartilhamento de dados. Esse é um desafio. A cocriação e permitir um ambiente aberto de colaboração é o atual desafio. E as empresas que se preparam para isso estão na vanguarda, estão conseguindo colaborar, cocriar e entregar uma melhor assistência. E certamente o desbloqueio desses dados isolados é um dos objetivos, porque nós potencializamos a tomada de decisão quando temos os dados sequenciais de todos nós aqui que somos pacientes também. Então, vamos imaginar aqui essa jornada de cada um de nós, desde a vida saudável, a prevenção, eventualmente um diagnóstico para poder tratar uma doença e depois reabilitar. A gente tem várias formas de gerar dados, cada um de nós. Desde o nosso smartwatch, desde qualquer exame que a gente possa fazer, ele gera um banco de dados, e percebam que a maioria deles aqui está bem individualizado. Quando nós fazemos algum exame, ou quando nós executamos alguma tarefa, em qualquer ambiente de saúde, nós geramos dados. E cada um deles tem um custo individual também. Cada um deles tem um custo de manutenção, tem uma metodologia para guardar o dado, ou compartilhar esse dado, ou estruturar o dado. Vejam, nem todos esses dados que nós temos aqui, pode ser o eletrocardiograma do nosso smartwatch, pode ser o eletrocardiograma que eu faça numa clínica de cardiologia, pode ser o teste ergométrico, pode ser o cateterismo, pode ser aqui o stent implantado, e pode ser aqui o pós-consulta, imaginando aqui uma linha de cardiologia. Cada um deles gera um tipo de informação numa linguagem diferente. Portanto, intervir nesse ambiente é poder fazer interoperabilidade utilizando linguagens que são intercambiáveis. Então, esse é outro desafio do desenvolvimento. Então, a gente tem aplicações e sistemas, e cada uma delas gera um tipo de armazenamento. Mas cada uma delas também tem uma linguagem própria. E quando a gente fala de serviço, a gente tem serviços distintos, seja em nuvem, seja um back-office. E agora, com esse slide que eu gostaria agora de dividir com vocês, o que nós entendemos realmente por interoperabilidade. Imaginem aqui todos esses dados que estão em bases individuais. Quando a gente fala de interoperabilidade, esse é o real conceito da utilização de dados que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida. E dados diferentes, seja a pressão arterial que eu tenho de base num exame preventivo, que pode servir de alerta quando eu for internado, e o próprio monitor cardíaco, o próprio monitor multiparâmetro, avisar que eu estou fora do meu padrão. Eu tenho aqui dados de diferentes modalidades, sejam gráficos, sejam tabelas, sejam informações estruturais de exames de imagem. A interoperabilidade, para melhor tomada de decisão, ela deve conseguir transitar em todo este mundo, para a melhor tomada de decisão acontecer. Então, vejam que a necessidade de criar um ambiente que possa interligar todos esses, vamos chamar de mundos ou de soluções paralelas, isso sim é interoperabilidade. E é nessa que a nossa equipe, nesse conceito, nesse racional que a equipe desenvolve as soluções. E mais importante, independente da marca, do Shield, ou de qualquer modelo,
A ideia dessa interoperabilidade, ela deve ultrapassar a marca para realmente ela ser acessível. Não faz sentido desenvolver tecnologia, Philips que converse com Philips ou qualquer outra marca que converse só com essa marca. Imaginem se os dados que a Apple tem não conseguissem ser exportados ou conversados por um Excel. Estou aqui usando exemplos bem genéricos, né, assim, bem de marcas que nós conhecemos. É importante, imagine que os meus dados de celular de uma marca eu não possa utilizar intercambiando com outros softwares, por exemplo, que nós baixamos nas lojas de aplicativo. Então, esse é um exemplo meio simplista, mas que serve para o nosso racional aqui. Eu vou guardar aqui esse slide, porque parte da melhor tomada de decisão clínica depende de uma decisão estratégica das instituições. Porque, vejam, os níveis de interoperabilidade também são crescentes. O nível de exigência, de estrutura, e com isso de investimento, também são crescentes. Então, não podemos aportar todas as fichas da melhor tomada de decisão clínica somente na equipe multiprofissional que está à beira-leito. Essa é uma decisão estratégica, deve estar no mapa estratégico das organizações, deve ter budget para executar isso, deve ter uma arquitetura que suporte essa interoperabilidade e certamente é parte do que os melhores gestores, as melhores instituições fazem. Então, eu acho que aqui vale a pena a gente reforçar que a melhor decisão clínica e a melhor decisão gerencial andam juntas através da tecnologia. Vamos agora a alguns exemplos de interoperabilidade de aplicações. Aqui, eu vou só adiantar aqui as flechinhas para a gente poder ver o total. Vejam, aqui a gente tem um exemplo do Tazi, que é um sistema de gestão que tem um prontuário eletrônico. Uma das funções é o prontuário eletrônico. Vejam a capacidade de receber dados, inputs, inclusive sem intervenção humana, para dentro do prontuário eletrônico, através da interoperabilidade. Aqui eu não vou entrar em cada um dos dados, mas assim, vejam, vou dar o exemplo do carrinho de anestesia que vocês veem aqui. Os dados das bombas de infusão ou do carrinho de anestesia, através de interoperabilidade, conseguem chegar até o prontuário eletrônico. Os dados do ventilador conseguem chegar, né, do respirador, em linguagem mais simples, conseguem chegar até a base, que na prática é a base para tomada de decisão. Ou melhor, imagine que o sistema pode alertar o profissional de saúde quando os dados clínicos daquele paciente, a pressão, a temperatura, a frequência cardíaca, estão fora do esperado, como no protocolo desenvolvido para sepse. Nós temos alertas automáticos que já identificam linha de tendência, já mostram o padrão do paciente e já conseguem interagir para tomada de decisão rápida. Então, a gente tem eventualmente, até a não necessidade de intervenção humana entre o dado ser gerado e o dado chegar para o tomador de decisão. Isso é um ganho enorme de tempo, de retrabalho e até mesmo evitando erros que acompanham, que são inerentes ao setor de saúde. Nós vivemos para diminuir a chance de erro, mas os erros existem e a tecnologia e o treinamento humano são os que podem, os fatores que podem diminuir os erros. Então, aqui tem uma visão geral do que é unidirecional ou bidirecional, portanto, o próprio sistema pode interagir devolvendo informações. A gente vai falar um pouco disso na linha de cuidado de oncologia também. A ideia de trazer aqui a linha de radiologia, ela é importante porque eu vou tentar trazer fatores
de tomada de decisão clínica e de eficiência, já que, vejam, a radiologia, ela está no meio da linha de cuidado entre a prevenção e o tratamento. Às vezes ela está no tratamento também, né? Os métodos de radiologia associados à intervenção estão também no tratamento. Mas o que eu quero trazer aqui é que a eficiência do tratamento pode depender da rapidez da radiologia, pode depender da assertividade do diagnóstico da radiologia e dos fluxos de trabalho. Então, vamos imaginar aqui uma jornada completa, desde o agendamento, da aquisição da imagem, da interpretação e do pós-processamento, do compartilhamento, e aqui a gente fala de colaboração em tempo real, de cocriação, quando vocês quiserem falar de protocolo e de intervenção. Então, vejam que, utilizando os dados que já estão no sistema, mas que precisam ser interligados, que podem gerar, através de algoritmos, que são desenvolvidos para métodos preditivos, em sua maioria aqui, eles podem fazer o agendamento mais inteligente. E a gente sabe que, por exemplo, eu vivi o ambiente hospitalar, a direção hospitalar, nós temos uma taxa de no-show, uma taxa de absenteísmo para exames e consultas que não são desprezíveis, essas taxas. Portanto, utilizar agendas volantes e inteligentes faz todo sentido para aumentar a eficiência de processos e diminuir o custo. Ter algoritmos que ajudam o preset a preparação de alguns protocolos para aquisição de imagem, vão diminuir o tempo entre um exame e outro e aumentar a eficiência daquela máquina. A própria interpretação com algoritmos, e vocês já devem ter visto vários deles, que auxiliam ou que alertam ou que fazem uma sugestão para que o médico revise aquela área ou que ele feche algum critério para diagnóstico. A gente tem algoritmo para auxiliar isso. Vejam, aqui o algoritmo não substitui a visão do médico. Ele diminui o tempo para o médico chegar no que está alterado naquele exame. Ele diminui a atividade repetitiva do médico para chegar àquele laudo e àquele diagnóstico e com isso fazer reports, fazer relatórios mais rápidos e assertivos. Eventualmente, envolver outras pessoas, outros profissionais de saúde para compartilhar aquela decisão e escolher o tratamento naquele mesmo momento. Então, é muito poderoso quando a gente olha para a radiologia, que não é uma linha de cuidado, mas que está no meio da maioria delas, está no meio da maioria dos processos da medicina. Existe aí uma etapa de diagnóstico e muitos deles estão baseados em radiologia. E estamos falando de aparelhos caros, estamos falando de equipes que são altamente especializadas e treinadas, e, portanto, faz todo sentido o investimento de algoritmo para ganhar eficiência e ganhar assertividade nos laudos. Vejam, aqui a gente consegue ver o mundo operacional e clínico andando em paralelo através de algoritmos que eu quis aqui trazer de uma maneira muito simples, mas para a gente entender que as métricas operacionais, ou seja, extrair dados daquele tomógrafo, por exemplo, daquela equipe que abre a ficha do paciente, que faz o preset do exame, das imagens, ou ainda da qualidade de imagem, de laudo, são métricas importantes para a tomada de decisão gerencial, inclusive. Quando a base de dados ela está interligada e ela vem para uma estrutura interoperável, a melhor tomada de decisão acontece. Vejam, a gente tem exemplos de utilização
de cada um dos sistemas que existem interligados no hospital, e a gente usa essa inteligência, inclusive, para prever se a capacidade de tratamento desses dados vai suportar, porque a gente tem um backbone importante também para desenvolver uma arquitetura e não é desprezível o investimento para que essa arquitetura rode. Nós conseguimos aqui prever o estresse do sistema e evitar falhas que acontecem quanto mais estressado está esse sistema. É muito legal olhar a parte da inteligência. E como trazer isso num ciclo PDCA, né? Como trazer isso num ciclo de melhoria contínua que possa retroalimentar, porque os nossos processos devem ser revisitados e como a melhoria contínua deve ser buscada. Então, aqui a gente consegue, através dessas métricas, utilizando inteligência artificial, fazer ajustes, garantir serviços preventivos quando o estresse está se aproximando de equipamentos dos sistemas, promover melhores treinamentos com base em eventuais falhas ou atrasos, já que eu tenho métrica agora para acompanhar o desempenho dessa equipe e ela se torna de alta performance. E, claro, a educação, que é o mecanismo de melhoria de pessoas para que estejam mais aderentes aos processos ou à tecnologia, ela fica potencializada com o uso da inteligência artificial. Para o nível clínico, a gente tem aqui como adaptar diretrizes, fluxos de trabalho e protocolos. Vejam, o Performance Bridge é a ponte que interliga vários, estou dando aqui agora um exemplo. O Performance Bridge é um exemplo de como manter um ambiente plugado em várias dessas soluções para que consiga extrair métrica delas, gerar dashboards, gerar análise de produtividade, gerar análise de assertividade para melhor tomada de decisão. Então, não somente cada um desses sistemas deve ter os seus dados bem coletados, como para isso a gente precisa ter uma ponte, um ambiente que ligue esses dados, para aí sim rodar os algoritmos, utilizando a melhor sentença, e tem aqui nessa sala que eu já vi pessoas que entendem muito mais do que eu das sentenças que devem ser provocadas. Isso sim é utilizar a inteligência humana com o racional focado no paciente para extrair do sistema o melhor resultado. E através desse racional que nós vamos fazer essa conectividade, inclusive o peer-to-peer learning que está aqui, o conhecimento compartilhado entre os pares é essencial para esse ciclo virtuoso de saúde acontecer. Então, vejam, aqui é um exemplo, e eu não tenho tempo para falar de todas essas interfaces, um exemplo muito claro de quanto eu consigo interligar num ambiente para melhor tomada de decisão. Então, eu vou deixar, se vocês tiverem dúvida, a gente pode explorar, eu quero deixar uns minutinhos para o final para a gente explorar. Vejam, quando a gente fala de métrica de trabalho, as decisões devem ser tomadas em dados e métricas. Monitorar o desempenho de equipes, de aparelhos, e inclusive tempo de resposta, tempo de exame, é essencial para a melhor alocação de recurso. Ou, por exemplo, o hospital entende que o NPS daquele setor está baixo, por exemplo, de radiologia, e o tempo de espera está muito alto. Então, a experiência do paciente naquele momento está sendo ruim. E hoje, o cuidado centrado nos traz esse olhar para o que o paciente sente, o que ele leva de experiência. Ter a métrica pode fazer a gente adquirir um novo aparelho, se ele tiver no seu limite, retreinar a equipe, rever um protocolo de abertura de ficha ou um protocolo de exame, né? Então, vocês veem aqui na próxima tela que eu consigo utilizar esses recursos que são extraídos desde a... E olha que interessante, eu estou juntando a abertura de ficha
que está no sistema de gestão, eu estou juntando o tempo de exame que está no banco de dados do aparelho, o tempo de liberação de pós-processamento que está ao lado, e depois o NPS do paciente. Eu consigo juntar em uma base racional etapas diferentes de um processo que, sem a utilização dessa base, não conseguiriam conversar para melhor extrair a tomada de decisão clínica ou gerencial. Vejam, esses dados estariam soltos em sistemas ou nem estariam estruturados. Portanto, aqui eu consigo falar, olha, talvez eu tenha que abrir uma agenda mais estendida, ou talvez eu precise de mais pessoas para que esse processo seja rápido, já que o aparelho, a máquina que eu estou avaliando, por exemplo, aqui um processo, ele não chegou no seu nível ótimo por algum fator limitante, por algum nó estratégico, por algum nó operacional. Então, aqui, vejam que estou tentando trazer exemplos muito gerais, porque os exemplos individuais eu vou trazer já já. E a saúde baseada em valor, a gente conseguiu mensurar o quanto isso representa, por exemplo, num estudo que foi feito para a tomografia, onde a utilização dos dados, juntando desde a abertura de ficha, dos protocolos pré-exame, da realização do exame e da liberação, utilizando o Performance Bridge, o potencial foi otimizado e uma redução de custo, de tempo, um potencial de economia que poderia fazer um ou dois ou três aparelhos, eventualmente, serem adquiridos. Portanto, imagine o quanto pode ser reinjetado, o saving que eu consigo realizar é muito grande. Aqui a gente fala de saúde baseada em valor. Vamos agora para os exemplos legais que eu queria trazer para vocês também, aproveitando. Vejam, o cluster de oncologia é um cluster muito sensível. As linhas que tratam de oncologia, elas demandam resposta rápida, demandam atualização médica, demandam protocolos clínicos, demandam compartilhamento de informação para melhor tomada de decisão. E aqui, vocês veem que esse cluster de oncologia, ele pode ser abordado por várias ferramentas, desde a patologia digital, passando pela estratégia do diagnóstico genômico, trabalhando em equipe multiprofissional para melhor tomada de decisão, e a árvore de decisão propriamente dita que os oncologistas podem usar aqui. Eu vou passar rapidamente por elas, mas vejam que elas estão interligadas no racional. Quando eu falo de patologia digital, nós conseguimos transformar o laboratório de anatomia patológica numa jornada digital do momento em que eu transformo a lâmina, que é um fragmento de tecido, num ativo digital. Eu consigo escanear essa lâmina. E existe também uma jornada pré-lâmina, que é da tratativa da peça, da preparação, da execução dos cortes e da coloração, que também pode ser totalmente automatizada, com baixa intervenção humana. Mas do momento que ela se torna um ativo digital, eu não tenho necessidade de ter médicos alocados dentro do laboratório de anatomia patológica correndo riscos biológicos ou sofrendo sobrecarga em função de tempo. Quando essa informação vai para o mundo digital, eu consigo utilizar ferramentas digitais de trabalho, cocriação, colaboração em tempo real, e vejam, uma redução de tempo para liberação de laudo, de custo. A gente potencializa fluxos de trabalho, eu não vou me ater aqui ao fluxo, mas muito mais a ideia, a gente potencializa a utilização de recurso que é tão precioso, cada vez mais os especialistas médicos, por exemplo, da patologia, estão escassos no ambiente de trabalho. Então, a gente conseguiria resolver várias dores do mercado com essa ferramenta. Além disso, a gente consegue utilizar ferramentas digitais para esse diagnóstico. A gente consegue automatizar contagem de célula, utilizar colorações diferentes,
encaminhar para a imunohistoquímica, que pode fazer toda a diferença em se tratando de diagnóstico de câncer, para uma rápida escolha de tratamento. Então, vejam, é nesse ecossistema que nós temos que operar. E volto a dizer, as linhas de cuidado são a base para a melhor conduta, colocando todos os prestadores de saúde ao redor do paciente, cujos sistemas devem conversar, cujas informações devem fazer parte de um mecanismo interoperável para melhor tomada de decisão. Essa é a proposta, por exemplo, da patologia digital, que está aqui exemplificada. A gente também tem, nessa linha de cuidado, a medicina de precisão, onde a gente consegue automatizar a análise genômica com diagnósticos rápidos e precisos, e aqui a gente chega numa medicina de alto nível, de um potencial e de uma performance muito alta, num ambiente seguro, e aqui a gente tem ferramentas que diminuem o tempo para tomada de decisão, e vejam, eu consigo trazer para dentro dessa ferramenta uma análise que, sozinho, o médico, pesquisando em base de dados individuais, não conseguiria chegar numa análise tão rigorosa para melhor tomada de decisão. Qual gene ou qual aberração faz parte daqueles casos, comparar com outros tipos de câncer ou comparar com outras mutações, fazer pesquisa e comparar ou eventualmente exportar esse dado. Vejam, o poder de análise da inteligência embarcada em genomics garante um tratamento individualizado. Uma outra solução que garante a melhor tomada de decisão é que nessa linha de cuidado a decisão deve ser compartilhada entre os profissionais. Então, a estrutura de tumor board, desse comitê que toma as condutas, que compartilha os dados, vejam, os dados desse sistema de tumor board, eles estruturam dados do prontuário eletrônico, dados da patologia digital, dados de genômica e outros dados que eu possa trazer. Então, eu tenho numa base todos os dados melhores para tomada de decisão, eu consigo resgatar esses dados e devolver ao EMR, devolver ao prontuário eletrônico de uma maneira digerida, de uma maneira clara. Então, vejam como esses dados são importantes para a melhor tomada de decisão. Esse gerenciamento, ele também envolve um self-learning. A gente também consegue, através do input de dados, através do treinamento dos algoritmos, criar uma linha e um agrupamento automático que façam sentido para a melhor tomada de decisão. E é claro que a gente tem outras aulas aqui que a professora falou que provavelmente vão tratar um pouco das modalidades de machine learning, provavelmente muitas delas, algumas devem falar de deep learning, mas vejam, independente da modalidade que a gente está falando, conseguir agrupar dados para tomada de decisão, o número de informações para tomada de decisão é tão grande que hoje, primeiro, as pessoas não conseguem estar atualizadas, elas não conseguem inserir em banco de dados e extrair deles. E realmente, as informações do prontuário médico, quando bem executado, são tantas que a tecnologia quem pode filtrar, estruturar e ajudar na tomada de decisão neste modelo multiprofissional. E, por último, nesse modelo aqui, eu trago um College Pathways, que é a árvore de decisão baseada em evidência. A medicina baseada em evidência é o que mostra a entrega de valor com base em toda a experiência médica de alguma base, né, de alguma base estruturada de dados. Vejam, a tomada de decisão baseada num protocolo de oncologia faz toda a diferença no resultado. E aqui é só um exemplo de uma base de dados que eu não vou estressar, porque eu quero chegar um pouquinho aqui na cardiologia, não porque somente é a minha área, mas é um exemplo de como juntar diferentes mundos, que é o mundo clínico, o mundo da imagem de cardiologia e o mundo do cateterismo, numa linha de cuidado,
que seja racional. Olha que interessante, esse aqui é uma solução que chama IntelliSpace Cardiovascular. Ele tem, ao longo dessa linha do tempo, todas as informações referentes à linha de cardiologia de um paciente. Então, eu consigo trazer, ao longo dos anos, de diferentes bases de dados, em diferentes formatos, desde que estejam em formatos universais, intercambiáveis, que é certamente as melhores práticas em tecnologia garantem. Esses dados, eles podem juntar um eletrocardiograma ao longo do tempo, o ecocardiograma ao longo do tempo, a tomografia de coronária, uma ressonância, o cateterismo. Eu consigo aqui juntar o EMR, eu consigo juntar informações de laboratório em uma linha do tempo. Vejam que poderoso quando eu consigo juntar diferentes métodos. E vou dar um exemplo, eu consigo comparar o ecocardiograma na mesma tela de um ano atrás de hoje, ou comparar o ecocardiograma com a ressonância no mesmo corte na data atual. Vejam que poderoso é esse método, e ele se retroalimenta com o EMR, com o prontuário eletrônico. E mais importante, eu estou falando aqui com um ambiente aberto, e não estou falando de mecanismos que só conversam com a própria marca, né? Isso aqui é muito poderoso para a tomada de decisão. E olha o que está por trás disso. Vejam, embaixo vocês veem as metodologias ao longo da vida de diagnóstico de intervenção, que se juntam do IntelliSpace Cardiovascular, que é essa plataforma, que deve estar ligada à interoperabilidade para o prontuário eletrônico, que na prática é a tomada de decisão, através desse backbone tão importante, dessa ponte. E é aqui que giram os algoritmos. É aqui que a gente consegue fazer tomada de decisão preditiva, envolvendo vários segmentos. Olha que imagem significativa aí, para pelo menos a gente entender, quando a gente olha o prontuário eletrônico com um dado de informação, por exemplo, um dado ou uma informação de radiologia ou de laudo, olha o caminho que ele percorre, olha como é importante a arquitetura e a base de dados, né? Então, eu estou me aproximando aqui no final, e a importância, qual é a pergunta? É a importância de analytics e de inteligência artificial? Eu vou para a resposta. Lembra que medicina não é matemática, né? Mas eu vou provocar vocês que medicina não é somente matemática. A medicina com foco no paciente, resultado, que seja acessível e custo-efetiva, ela não é somente matemática, ela também é baseada em dados e suportada por algoritmos. A melhor medicina não é somente matemática, ela é muito mais do que isso. E aqui, só para exemplificar, a gente tem 3 níveis de tecnologia em saúde. A gente tem a tecnologia dura, os aparelhos, os equipamentos, os softwares. A tecnologia intermediária, que é aquela que junta o conhecimento através de protocolos, através de fluxos de trabalho. E a gente tem a tecnologia mole, que é pessoa, que é quem atende, que é quem acolhe. Vejam, uma não existe sem a outra. Para que a tecnologia, para que o algoritmo chegue na ponta, ela deve passar por um racional, que é o racional do conhecimento, e o conhecimento é humano. É a linha de cuidado que traz o racional do software chegando na ponta do acolhimento e da melhor tomada de decisão. Vejam, aqui tem uma revisão de fluxo necessária, tem revisão de processo. A tecnologia, ela não chega da tecnologia dura para mole, ela passa pela intermediária. Portanto, quão importante a revisão de processos em saúde. E aqui eu quero trazer o tema da humanização. A tecnologia nunca vai substituir o humano, porque quando o ator é a tecnologia e o método é self-learning, a gente tem o know what, porque o número de informação é muito, muito grande e a tecnologia pode ajudar. Mas quando o ator é o médico ou o profissional de saúde e o método é educação continuada, a gente sempre vai ter o know-how. E nenhum deles vai se substituir, eles sempre vão estar lado a lado. E aqui a gente garante o patient centricity. E terminando aqui no tempo, para a gente ter uns minutinhos para discutir, se for de interesse, o contínuo da saúde, lá no começo, que eu trouxe para vocês, na prática, ele é o contínuo baseado na pessoa, e ele depende da relação entre humanos e de humanos com tecnologia, porque a tecnologia, na prática,
ela deve aproximar as pessoas, ainda que elas estejam longe, ainda que elas estejam capilarizadas em sistemas de telemedicina, teleatendimento ou teleconsulta. Isso sim é tecnologia. Então, o contínuo da saúde, para que tenha a melhor tomada de decisão clínica, juntando todos os dados, a melhor tomada de decisão gerencial, racionalizando os custos, eu poderia renomear esse slide de o uso de dados no contínuo da saúde é o que pode chegar na melhor tomada de decisão clínica e na melhor tomada de decisão gerencial. Então, com isso aqui, eu encerro a minha apresentação, eu vou devolver aqui a palavra para a professora e estou à disposição para comentários e dúvidas. Maravilha, Eli. Muito obrigada por esse show espetacular. Nossa, que avanço, né? Nossa, que delícia. Eu achei que a coisa estava boa, mas você mostrou muito, muito, muito mais além do que eu poderia imaginar. Que aula. Parabéns. Deixa eu verificar agora aqui o pessoal, aqui do chat. Vamos lá. Dominique Volpato, sensacional. Wesley, fantástico. Alexandre, nossa, que aprendizado incrível. Com certeza. Pessoal, por favor, eu vou continuar lendo. Para ter o certificado de participação nessa live maravilhosa, por favor, preencher esse forms, tá? Vamos preencher para que você tenha. O Walter fez uma pergunta muito legal. Olá, doutor. Gostaria de saber se existe no mundo hoje um software de inteligência artificial para gerar diagnóstico de esquizofrenia, diagnóstico e acompanhamento. Existem plataformas, sim, para psiquiatria que estão cada vez mais adiantadas, inclusive muitas delas foram desenvolvidas com bases de mais de 10 anos atrás. Sim, existem plataformas que auxiliam a tomada de decisão, inclusive na psiquiatria. Maravilha. Excelente, vamos ver aqui se tem mais algum colega, mais alguma pergunta aqui. Nosso colega aqui colocou forms. Ah, que legal. Wesley da Silva, existe ambiente de teste em inteligência artificial na área médica? Sim, existe, mas eu acredito que se a professora também quiser falar um pouco de ambiente, sim, a gente testa, né, os algoritmos. O tratamento dos dados, ele passa pelo ambiente de teste, eu acho que em alguma das outras aulas a gente deve fazer. Eu sou egresso dos cursos de Big Data aqui, portanto, além de fazer o pós-MBA na FIA, eu participei disso e indico bastante os cursos de Inteligência Artificial e Big Data. Sim, a gente tem ambientes para desenvolver, tratar antes de aplicar. Sem dúvida, a gente tem. Isso aí nós temos que ter, com certeza, né? Se me permite colaborar, e tem que ter. A gente tem que ter um ambiente de teste, nada sobe no original. Você sempre tem que ter um ambiente paralelo, bonitinho, para homologar. E a inteligência artificial, ela vai aprendendo, né? Ela vai aprendendo, a gente ensina, ela aprende, a gente ensina, ela aprende. E quando o doutor, né, no caso, o doutor Eli, falou, ok, ela tem um nível aceitável de erro. O ser humano erra, nós erramos também, né? O ser humano pode errar. Ele está ali num diagnóstico, uma imagem super complicada, é um câncer, não é? Se for fácil, todo mundo vai acertar. Mas, de repente, está ali no limite, está em dúvida, o ser humano erra, o especialista erra, a máquina erra. Então, a gente coloca em teste. Quando ela está no nível aceitável, a gente sobe, tá? A gente coloca aí o ambiente em produção. Rafael, show, quanto avanço, parabéns. Olha lá, o doutor Humberto, mais um médico aqui, nosso aluno querido, fez o curso de inteligência artificial paramédico. Olha lá, boa noite, professora Alessandra, terei que sair. Que palestra, parabéns, ótimo, maravilha. Pessoal, última pergunta, eu vou encerrar aqui, que o doutor tem aí uma agenda complicada. Última pergunta. Adora, acho que talvez é sua parente aí, Adora, excelente aula, obrigada. Ô, Dora, obrigada por estar prestigiando aqui o doutor Eli. A família também vem na aula, hein? A família está aqui, gente, que sorte ter esse membro da família, viu? Vocês são muito abençoados por Deus. É um ser humano maravilhoso, um ser humano mais que tudo.
e depois um médico, e depois um professor, mas um ser humano espetacular. Então, se nem mais uma pergunta, aqui, apareceu uma. Fábio Santos, boa noite, professor. Temos ferramentas hoje que podem prever, por conta da doença, o percentual de vida do paciente? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Prevendo, assim, custos diversos e um alívio para o paciente? Nossa, eu vou repetir a pergunta é complicada. Prever por conta da doença, não é? O percentual de vida do paciente, deve talvez uma doença rara terminal, não sei. Prevendo, assim, custos diversos e alívio para o paciente. É a pergunta. Eu acho que a primeira parte fica mais fácil. Sim, a gente consegue, inserindo em alguns protocolos, ter sobrevida, né? Os estudos são claros para sobrevida. Fazendo estadiamento, talvez ele esteja falando de câncer ou de alguma doença incapacitante, sim, fazendo estadiamento, você tem claro isso. Com relação a custo, os estudos de custo, eles não estão desenvolvidos para todas as doenças, mas muitos deles e as bases que hoje, por exemplo, as fontes pagadoras, vejam, cada ator da saúde tem um interesse, né? O paciente quer o melhor cuidado e acessível com baixo custo, as fontes pagadoras querem previsibilidade e baixo custo, e existe um conflito de interesse eventual quando o prestador está no meio disso, né? Os estudos para custo estão sendo cada vez mais elaborados e melhorados, porque sim, com isso você consegue desenvolver a linha de cuidado e o Value-Based Healthcare, que na prática é remunerar a linha inteira de cuidado pelo resultado e pelo custo. Então, respondendo de maneira simples, para algumas doenças sim, para a maioria delas ainda não, com relação a custo, mas sobrevida, sim, a gente tem sistemas de predição muito desenvolvidos para isso. Mais uma pergunta aqui, Walter Barbosa, sobre a psiquiatria. Há também softwares de análise e uso de drogas? Eu não conheço software de análise de drogas em psiquiatria. Poderia pesquisar e depois devolver aqui para a professora encaminhar. Eu não conheço especificamente esse software. Se existe, vou atrás e divido com vocês depois. Walter, eu também não conheço, tá? Mas, assim, entendendo um pouquinho de ciência, certamente alguém no mundo já fez, né? Certamente alguém no mundo já fez, como o doutor falou, é uma questão da gente pesquisar, porque inteligência artificial não é uma coisa nova. Muito tempo isso já está acontecendo, e aí você tem países como, por exemplo, a China, como a Índia, que tem tanto habitante, tanto pesquisador de alta qualidade e potência, então eu acredito que já devemos ter algum, não é, pesquisador no mundo trabalhando sobre isso, tá bom? Eu acredito que sim. Sobre isso, sobre tudo, tanto a análise sanguínea, como a aparência, como a face, como o tom de voz, será que muda um usuário hard de droga ou não? Qual é a aparência dele, né? É uma questão de treinar a inteligência artificial para que ela aprenda, assim. Não mexo com isso, mas pensando rapidamente, não acho um problema muito difícil, tá? Existem outros mais complicados, né, doutor? Posso dar um exemplo do tom de voz, né? Muitos sistemas de teleatendimento estão desenvolvendo, já desenvolveram, mas estão em melhoria, de entender o tom de voz, de entender a face para colaborar no diagnóstico, porque o teleatendimento é um desafio quando eu não estou frente ao paciente, inclusive quando eu estou só com o telefone. Então, muitos sistemas estão utilizando esses dados para predizer risco e para ajudar no melhor diagnóstico. Portanto, o da fala e do visual é bastante interessante, porque é bem impactante esse. E faz sentido no ambiente de telemedicina, não? Não é? Eu acredito também. Mais última pergunta que eu vou finalizar a live aqui. Todo mundo agradecendo, obrigada. Fora os que estão aqui, os alunos que estão no WhatsApp comigo também, agradecendo. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada por estarem nos acompanhando aqui pelo YouTube. Nós estamos só no comecinho da programação de inverno. Hoje ainda é quarta-feira,
tem essa semana toda, a próxima semana toda. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Doutor Eli, muito obrigada por ter aberto um tempo e estar aqui conosco. Muito, muito obrigada. Gratidão. Obrigado, professora, pela oportunidade.